Olá, pessoal! Eu vim aqui hoje para deixar uma palavra para a semana de vocês, né? Sei que os dias a qual nós temos vivido não são dias bons, né? São dias maus, vamos dizer assim, como a palavra de Deus diz. Mas a palavra de Deus, ela traz vida. E eu gostaria de compartilhar com você hoje um pouco da palavra de Deus. Bom, eu queria falar sobre uma história muito especial que a Bíblia nos mostra de um milagre que o Senhor Jesus ele fez na vida de uma mulher e do seu filho. A história da viúva de Naim. Você já ouviu falar sobre a história deles? Então, vem conhecer comigo. Livro de Lucas, capítulo de número 7, a partir do verso 11, é onde nós vemos o relato dessa história. Acompanha comigo, olha só. Em um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Ok, pessoal? Bom, Naim, queria entrar primeiro no contexto dessa cidade com você. Ela era um vilarejo, um povoado muito pequeno, né, que não estava ali dentro da rota dos grandes comércios, ali próximo a Jerusalém. Na verdade, era uma cidade que ficava a um dia de Cafarnaum, que era uma outra cidade onde o Senhor Jesus ele estava anteriormente. Mas resumindo, gente, era um vilarejo. Ali viviam mais ou menos cerca de 200 pessoas. E aquela mulher, né, que naquele momento ela estava enterrando o seu único filho, para ela aquilo representava uma grande dor. Né? E para a gente entender a real situação que ela vivia, nós temos que entrar no contexto histórico da época. Né? E aquela mulher, gostaria que você refletisse comigo, além dela ter perdido seu marido, o seu esposo, ela havia perdido seu único filho. Naquela época, gente, não era como hoje em dia, que muitas vezes quando uma pessoa ela fica viúva, né, tem um auxílio, tem um amparo no sentido de se sustentar, né? Naquela época não existia isso. Então as mulheres que elas ficavam viúvas, muitas vezes, elas ficavam à margem da sociedade. Se não tivesse ali um filho herdeiro, aonde esse filho poderia, de repente, trazer o sustento para casa. E além também de todo o contexto cultural, né? Porque para Israel, uma mulher, né, judia, qual era o grande sonho das mulheres? Era se casar com um bom homem, ter filhos, mas principalmente ter um filho homem, porque ter um filho homem representava que a descendência ela iria, né, crescer e iria ser representada ali, representando o nome da família. Então significava herança, que aquela família era abençoada. E quando geralmente uma pessoa morria jovem, como por exemplo um marido, uma esposa, então as pessoas elas tinham uma mania. Que mania é essa? Era a mania de imputar um mal à pessoa, né? Ah, mas isso aconteceu porque alguém pecou, né? Aí de repente veio um castigo. E até mesmo nos nossos dias atuais a gente vê muito disso. Mas você imagina, né, o desespero daquela mulher. Primeiro ela havia perdido o marido, o esposo e agora um filho jovem, né, que era o seu único filho. E ela estava ali indo para o enterro do seu filho, junto com ela um grande cortejo. Então era uma situação desesperadora, era uma situação de desesperança. Talvez seria, vamos dizer assim, o fundo do poço daquela mulher, né? Porque ali representava não só uma degradação financeira, mas também a dor da perda, né? De perder um ente querido, uma pessoa a qual ela amava. E quantas vezes no tempo que nós estamos vivendo, né, acontecem situações que vêm de repente para mudar os planos, como tudo que nós estamos vendo por aí, né? A gente vê muitas vezes as pessoas preocupadas, ansiosas com o dia de amanhã, muitas vezes preocupadas principalmente, né, com o pão. Será que amanhã eu vou ter pão para alimentar minha casa, para alimentar minha família nessa situação de lockdown, né, de pandemia? E pessoas preocupadas com seus empregos, preocupadas também com as suas empresas, mas principalmente a dor maior é a perda de vidas,
a qual nós temos visto acontecer, né? Onde às vezes se ouve falar de pessoas que perderam até mesmo mais de um parente da família devido a esse vírus, vamos dizer assim, maldito. Então, são situações que às vezes mudam planos, mudam sonhos, muda a autoestima das pessoas e a gente se pergunta, né? Como vencer a dor? Como superar a dor? Talvez aquela mulher no seu coração, vamos dizer assim, ela já tinha um ultimato. O ultimato que ali era o fundo do poço para ela. Mas a palavra de Deus nos fala que o Senhor Jesus, ele estava muito distante, cerca de mais ou menos um dia, né? Se a gente for calcular de viagem a pé, ele tinha feito um milagre em Cafarnaum no dia anterior. E ele provavelmente deve ter saído bem cedinho. Não sei se de repente aquela mulher orou, ela clamou ao Senhor e Deus tocou, né? Porque Naim não era uma cidade, vamos dizer assim, de rota de visitantes, de turistas, e ele decidiu ir para aquela cidade. E o que nos impressiona é que ele chegou no exato momento da necessidade daquela mulher, no momento que o filho dela estava sendo enterrado. Naquela época, quando as pessoas elas chegavam ao limite da cidade, né, e assim com os seus mortos, a partir do limite era se dado a certidão de óbito. E as pessoas tinham uma mania também, né, porque eles acreditavam que os espíritos ficavam vagando, então que até em 3 dias as pessoas poderiam de repente voltar dos mortos, né, porque aquele espírito ficava vagando, poderia voltar para o corpo, e aquela mulher não, o filho dela morreu, ela já decidiu, falou assim, não, eu vou enterrar meu filho, para mim acabou tudo aqui. Mas no momento daquele desespero, o Senhor, ele se compadeceu, ele teve um olhar de compaixão com ela, ele enxergou o sofrimento daquela mulher. E eu quero dizer para você, talvez você esteja vivendo uma situação hoje de luto, de dor, de perda, talvez até mesmo de faltas, que não é uma situação de bonança, mas é uma situação de muitas dificuldades, são os dias maus que de repente sobrevieram. E muitas dúvidas, muitas perguntas você faz para Deus, né? A gente tem essa mania de fazer aquelas perguntas assim, quando você confia em algo e de repente tudo dá errado e é como se uma tempestade se levantasse na sua vida. Você talvez tenha se perguntado, né? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso veio acontecer logo com a minha família? Mas eu quero te dizer que Deus, ele se importa com a sua dor. Deus, ele se importa sim com o seu sofrimento. Nós temos na palavra de Deus um exemplo muito claro também de Jó, que Jó, ele foi um homem que ele era íntegro, ele era fiel a Deus, e a palavra do Senhor nos fala que de repente sobreveio uma situação em que ele perdeu tudo, ele perdeu a posição que ele tinha na sociedade, ele perdeu suas riquezas, seus bens, e por último ele perdeu todos os seus filhos de uma única vez. E ainda veio sobre ele um espírito de enfermidade. E Jó, ele em momento nenhum, ele murmurou, ele reclamou, mas ele continuou, né, pensando e tendo fé em Deus. E a palavra de Deus nos fala que ele foi recompensado por essa fé. Mas nós ficamos impressionados por tamanho sofrimento a qual aquele homem teve que passar. E o que mais chama atenção é que no final do livro de Jó, se você for ler, ele fala o seguinte, ele faz ele coloca uma frase afirmativa onde ele diz o seguinte, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então nada na vida que acontece conosco é por acaso ou é em vão, mas de tudo nós podemos tirar uma lição. E na vida nós precisamos entender que há sim momentos difíceis, há momentos do Calvário. O próprio Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, ele enfrentou a cruz, ele enfrentou o Calvário, ali foi um momento de humilhação, ali foi um momento de tristeza, ali foi um dos momentos mais difíceis da sua vida. Mas ao 3º dia ele ressuscitou. E eu quero dizer para você, que de repente você olha para tudo que está vivendo e acha que está no fundo do poço, que há esperança. Deus se importa com você. Jesus se compadeceu daquela viúva de Naim. E no momento exato, onde era ali o limite daquela situação, ele chegou para consolá-la. E as palavras que ele disse foi, não chores mais. E a palavra de Deus nos fala que ele ressuscitou aquele jovem rapaz. Ele deu uma ordem para que ele se levantasse. Então não importa qual é o seu problema, qual a dor que você está sentindo, eu quero dizer para você que mesmo que o de repente ele tenha vindo sobre a sua vida, e esse de repente seja dor, seja tristeza,
seja luto, o Senhor Jesus, Ele é a esperança. É nele que nós podemos ter vida. É na palavra de Deus que nós encontramos consolo. E você pode ter certeza que nesse momento que você está passando, você não está sozinho. No livro de Mateus, capítulo 28, antes de partir, o Senhor Jesus, Ele deixou um recado para os seus discípulos. E esse recado vale para nós que cremos no seu nome. Onde Ele disse o seguinte: eis que eu estarei convosco até o fim dos tempos. Algumas pessoas olham para toda essa situação que nós estamos vivendo e falam: é o fim dos tempos. Pois eu quero te dizer que mesmo nessa situação, você olha e fala: é o fim. Deus, Ele está com você. Mas qual a distância de Deus? Há uma oração. Então clame, busque a Ele, mergulhe na sua palavra, enche o seu coração com aquilo que te traz esperança. Tenha muita força, muita fé, porque isso vai passar. E por mais difíceis que sejam as feridas que hoje você tem na sua alma, né, que você olha e fala: mas ninguém me entende, eu estou sozinho, eu estou sozinha. Eu quero te dizer para você, amado, para você, amada, que Deus, Ele é a cura para toda dor. Seja ela espiritual, seja ela na sua alma, na sua emoção, na sua autoestima. Deixa o Senhor, Ele entrar na sua vida. Que você venha nessa tarde abrir a porta do seu coração para Ele, para escutar sobre a sua palavra. Creia nele, convida Ele para entrar no seu lar, na sua casa, na sua família. E você vai ver que aonde você achava que você não tinha forças, é exatamente nesse momento, exatamente nessa área onde você foi mais humilhado, onde você foi mais envergonhado, nessa área que Deus, Ele vai te honrar, porque Ele é com você. A mensagem de hoje, gente, é essa. Jesus, Ele se importa conosco. Ele se importa com a sua dor. Ele se importa com o seu problema. Talvez as outras pessoas naquela época, muitos estavam se aproveitando do sofrimento daquela mulher. A floricultura, o funerário, as choradeiras, porque olha, gente, naquela época até pagar para as pessoas chorarem no velório era um costume. Então tinha choradeira aqui na frente chorando. E você talvez já se decepcionou tanto, já se frustrou tanto, porque foram tantos sofrimentos que você enfrentou ao longo da sua vida, que você de repente resolveu dar uma chance para uma situação. E aí você se decepcionou. E ali talvez você olhe e fale assim: mas ali foi minha última esperança que morreu. Era minha última tentativa. E eu quero te convidar, né? Não sei de onde você está me vendo, você está acompanhando a palavra, a dar essa chance para Jesus na sua vida. Não desista da vida. Você é muito especial. Você é muito importante para o Senhor. E antes de você nascer, quando você ainda estava no ventre da sua mãe, você já foi escolhido. A palavra de Deus nos fala também que pode uma mãe se esquecer do seu filho, ainda que isso seja impossível. Eu, o Senhor, jamais me esquecerei de vocês. É muito difícil, gente, quando nós estamos diante de impossibilidades, porque nós nos sentimos impotentes. E é justamente a situação que se levantou sobre o mundo, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, o Brasil, meu estado, Minas Gerais, onde você vê muitas vezes situações que fogem do controle. Você fala: mas eu quero fazer isso, eu quero tentar ajudar. E aí você se vê de mãos atadas, você fala: nossa, mas agora eu tenho que ficar em casa, eu não posso trabalhar, como vai ser tudo? Como vai ser o amanhã? E nas situações de impotência, bate na porta do nosso coração muitas vezes o medo, a indecisão, a ansiedade, a insegurança. Quantas pessoas estão em pânico com essa situação? Mas eu convido você, nessa tarde, a deixar que o Senhor Jesus, Ele entre na sua vida. Talvez você sente que está no seu limite, como aquela mulher que já estava chegando nos limites da cidade para enterrar seu filho. E ali ela estava decretando que era o fim, não tinha mais jeito. Mas o Senhor mudou a história daquela mulher. Ele chegou para mudar toda aquela situação. E eu quero dizer para você que hoje ainda Ele quer entrar na sua casa, Ele quer entrar na sua vida. E nessa situação onde você está no seu limite, o Senhor, Ele quer dar um basta, trazendo cura, trazendo renovo, trazendo força para a sua vida, trazendo também sabedoria para você discernir os tempos e entender o que você deve fazer
para que tudo se vá bem com você e com a sua casa. Bom, pessoal, queria deixar essa pequena palavra para vocês. Vou agora fazer uma oração. Você fecha os seus olhos comigo aonde você estiver aí, né? E que Deus ele possa te alcançar, a você e a sua família, ok? Senhor Deus e Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós queremos entrar na Tua presença. Neste tempo, a qual nós sabemos que são dias, vamos dizer assim, maus, tempos difíceis que se levantaram sobre o mundo, sobre a terra, sobre a vida de todas as pessoas. E eu não sei, eu não conheço esta pessoa que está me ouvindo, que está acompanhando esse momento da palavra, mas eu sei que Tu podes todas as coisas e para o Senhor não há impossibilidades. A Tua palavra diz que uma das grandes características que o Senhor tem como Deus é que o Senhor é onipresente. Ou seja, o Senhor tem o poder de estar em vários lugares ao mesmo tempo. E eu peço a Ti, no nome do Teu Filho Jesus, Senhor Deus, que Tu visites neste momento a esse homem, essa mulher, esse jovem, essa pessoa que nos acompanha e que está aflito. O sentimento do medo, da tristeza, da frustração se levantou de uma forma muito forte na sua vida, onde essa pessoa ela não consegue ter paz, onde uma tristeza profunda invadiu o seu ser devido a tantas e tantas notícias ruins que chegou até ela, que chegou até ele, mas principalmente devido às perdas a qual essa pessoa ela tem sofrido. Mas, Senhor, quando nós nos colocamos diante de uma impossibilidade, mas nós damos lugar para o Senhor entrar na nossa vida, e quando pensamos que chegamos no nosso limite, é o momento que o Senhor chega com o socorro. E eu peço que Tu alcances essa pessoa que está no seu limite, que o Senhor venha trazer para ela uma luz. Talvez essa pessoa olhe para tudo e diz: eu estou dentro de um túnel, de um local muito escuro, onde eu não vejo luz. Eu acho que agora é o meu fim. Eu cheguei ao fundo do poço. Mas Tu és a luz. Então venha, Senhor, iluminar a vida desta pessoa. Arranca, lança por terra todo o pensamento de morte, tristeza, depressão, angústia. Visita com o Teu Espírito neste momento. E aonde existia morte, que possa começar a gerar vida. Senhor, esses sonhos que foram roubados, a esperança, Senhor, que parece que morreu, não morreu. A nossa esperança é o Senhor, e o Senhor ressuscitou no terceiro dia. Então comece, Espírito de Deus, a dar os Teus comandos a esta pessoa. Começa, Senhor, a soprar o Teu Espírito, Espírito de vida vivificante sobre esta pessoa que nos ouve neste momento. Senhor, e que no nome de Jesus ela possa olhar para Ti, olhar para a Tua palavra, olhar para o Teu exemplo de alguém que sofreu, que se humilhou, mas que se levantou pela fé, que foi erguido pela fé, e esta é uma promessa. São tempos em que nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Então eu peço que o Senhor venha derramar o espírito de fé sobre essa pessoa, e que ela não venha olhar apenas para a adversidade ou para a circunstância, mas que acima de tudo ela possa olhar para frente, ela possa conseguir erguer a sua cabeça e ver o caminho ao qual o Senhor já está preparando para a sua vida. Então aplane o caminho dessa pessoa. Senhor, e no nome de Jesus eu quero ministrar o Teu milagre, a Tua bênção sobre cada vida, o Teu sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Ok, pessoal? Lembre-se disso. Não há impossíveis para Deus. E Deus, Ele se importa com você. Ele se importa com o teu sofrimento. Não chore mais. Mas no momento que você acha que chegou ao seu limite, o Senhor ele já está indo ao seu encontro. Convide Ele para entrar hoje na sua vida, na sua casa. E de força em força, de dia em dia, você vai vencer. Ok?